E aí, gente, boa tarde. Para quem está assistindo a aula, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo, mas essa aula vamos falar sobre orientação a objetos. Um conhecimento muito bom para qualquer desenvolvedor, mas para o Flutter é essencial esse conhecimento. E antes da gente começar, a gente precisa entender o que é um paradigma. Então, um paradigma na programação é a forma com que a gente vai pensar para solucionar um problema. Só que temos várias opções para a gente escolher, mas a mais utilizada é a orientação a objeto, porque esses paradigmas nos fornecem regras e conceitos para a gente seguir para a gente poder resolver o problema. E no dia a dia, para quem programa em Flutter, a gente não utiliza apenas a orientação a objetos, também utilizamos a programação declarativa, onde a gente declara o que a gente quer, então, e a forma com que as coisas são feitas a gente não dá muita importância, porque meio que o código que a gente pega é vindo de bibliotecas da Google, então meio que a gente só personaliza, mas se a gente quiser personalizar algo mais detalhado, ele também fornece o widget para nos ajudar. Também utilizamos o paradigma reativo para o gerenciamento de estado nas telas, que é basicamente um dado externo que pode afetar o estado atual da tela, por exemplo, o WhatsApp. Se alguém te manda mensagem, tu vai atualizar a tela vai atualizar a tela e vai mostrar a mensagem mais recente e vai atualizando assim. E também podemos trabalhar com funcional, mas se você utilizar tuplas, algo que eu gosto bastante para retorno de funções, porque ao invés de você retornar um valor único, você retorna tipo uma tupla, que é um objeto com dois valores. Então, caso a sua lógica dá certo, você vai acessar essa tupla e vai pegar esse valor e vai colocar na caixinha, que meio que é uma caixa com duas caixas dentro, onde uma caixa é de sucesso, uma caixa de erro, e caso dê errado, você vai passar uma exception. Só que esse conceito vem da programação funcional e tem vários códigos que também utilizam o use cases para encapsular lógica de negócio. Mas tudo que eu falei, tupla, gerenciamento de estado, talvez o use case eu vou falar nas próximas aulas. E beleza, orientação a objeto foi criada foi criado numa questão meio crítica, porque antes o paradigma mais utilizado era o poxa, Estruturado, se não me engano, é, não. o paradigma estruturado, onde a gente estrutura o nosso código em funções, só que isso faz com que a gente repita muito código, o código não fica tão maneiro assim com a orientação a objeto. Então, a PO veio para deixar o nosso código mais organizado, mais reutilizável, com fácil manutenção, mais expressivo, aonde tudo na orientação a objetos é objeto, aonde um objeto pode ter suas características, que são seus atributos, mas também conhecidos como variáveis, e comportamentos, que são os métodos, que são as funções que estão dentro de um objeto ou de uma classe. Aonde também, além da classe e objeto, também temos os quatro conceitos, ou também conhecidos como quatro pilares da orientação a objeto, que é a herança, polimorfismo, o encapsulamento e a abstração. E antes da gente se aprofundar na orientação a objeto, eu quero abordar esse tópico da lógica de negócio, porque não adianta nada a gente projetar um sistema, só que não entender a lógica de negócio. E uma forma que eu gosto de explicar a lógica de negócio é a forma com que a gente vai resolver o problema sem o uso de tecnologia. Porque muitas das vezes os programadores já vão ouvir o cliente em um pensamento mais enviesado, já pensando de, pô, eu vou usar esse tal banco de dados. Eu vou usar PostgreSQL, ou vou usar MariaDB, ou MongoDB para NoSQL. A API vai ser tal coisa. Sei lá, vou usar Kafka para mensageria. Então, meio que a gente perde o foco e a gente não está focando no que deve ser feito. Porque meio que se a gente não entender a lógica de negócio, a gente vai projetar uma coisa que o cliente não quer
e vai ser dinheiro jogado no lixo. E beleza, vamos entrar. Primeiro passo é entender o que são classes e o que são objetos. Classes, nada mais nada menos do que são representações de um elemento na vida real. Então a gente vai representar um usuário, a gente vai representar as credenciais que a gente passou no login ou no cadastro. Então a gente vai representar por meio de classes. E lembra que eu falei que também a gente trabalha com comportamentos e características? Então uma classe é constituída de atributos e métodos dentro dela. Então eu vou criar uma classe cachorro. Um cachorro tem as suas características, então vai ser a raça do cachorro, vai ser a idade do cachorro, vai ser o olho do cachorro, sei lá. E também os comportamentos, que são as ações, os verbos, as funções. Que um cachorro anda, um cachorro late, um cachorro come, um cachorro dorme, e assim vai. E já o objeto, a gente tem que ficar ligado, porque um objeto é uma classe instanciada com os dados que a gente passou para eles. E aqui eu escrevi errado. Aqui, com seus dados, próprios dados. Faz parte. Mas beleza, eu falei instanciar. Que palavra difícil, Gabriel. Instanciar nada mais, nada menos do que o programa vai ver quantos bytes são necessários para guardar aquela quantidade de dados que a gente passou para uma classe. Então ele vai calcular a quantidade de bytes, vai lá na memória RAM e vai verificar se existe aquela quantidade de bytes sequenciais que estejam disponíveis para a gente alocar. Aí sim, quando a gente alocar todos aqueles dados na memória, a gente pode dizer que aqueles atributos, aqueles dados foram alocados na memória, e ao invés da gente estar trabalhando com classe, vai virar um objeto. Então, objeto vai pegar é quando a gente coloca uma classe na memória. Então, meio que vamos seguir essa representação, onde a classe é a representação e o objeto é quando a casa está feita. Porque se a gente trabalhar só com uma planta de uma casa, meio que não vai dar em nada. A gente só vai ter papel e algumas representações e nada no mundo real. Então, instanciar é isso. Onde no Dart a gente não utiliza a palavra reservada new ou malloc ou calloc no C++, onde ele já faz esse cálculo de bytes automaticamente para a gente. Basta a gente escrever o nome da classe e passar os valores aonde o construtor está pedindo, mas construtor já vou falar daqui a pouco. Aonde aqui, no Dart, para a gente declarar uma classe, a gente utiliza a palavra reservada da class, depois o nome da classe, mas a gente tem que seguir esse padrão da primeira palavra começar com letra maiúscula, e se o nome tiver mais de uma palavra, a gente seguir o padrão Pascal Case, onde sempre a primeira palavra começa com letra maiúscula. Onde aqui eu declarei os atributos da classe, que são as variáveis, e aqui está os dois métodos, que é o assar e o decorar, que no contexto da orientação a objeto se chama métodos e não funções. Mas meio que no dia a dia, tanto faz, o pessoal vai te entender. Só que na prática, classes podem ter uma única responsabilidade ou mais de uma. Por que eu digo isso? Na aula passada eu comentei sobre Solid, não todas as letras, eu comentei sobre a primeira, que é a responsabilidade única, aonde essa questão de essa minha classe, qual é o papel da minha classe dentro do meu programa? Tudo vai depender da arquitetura que foi escolhida pela equipe de projeto do meu aplicativo ou do meu sistema. Porque dependendo da forma com que for arquitetada, cada classe vai seguir um padrão. E beleza, eu comentei sobre arquitetura, mas como é a arquitetura de um aplicativo, por exemplo? A forma que eu gosto de ensinar e a forma que me ensinaram é que a arquitetura é um conceito abstrato, então não é algo palpável, não é um framework, não é uma linguagem de programação, não é, sei lá, uma IDE, é algo abstrato. Onde a gente vai separar o nosso código em módulos
e a arquitetura vai ser a forma com que esses módulos vão se comunicar. Então, quais vai ser os padrões que eu vou utilizar? Cada classe vai fazer o quê? Quais design patterns a gente vai utilizar no projeto para poder entregar o código com mais qualidade? Então, tudo isso vai ser decidido pela equipe de projeto. Então, tem arquiteturas tem arquiteturas famosas que utilizam bastante, como o Clean Architecture, que é a arquitetura limpa, MVVM, MVC, MVP, enfim, tem várias abordagens, mas vai de gosto da pessoa. Mas é muito bom seguir padrões. Porque meio que se você programar em Flutter, mas seguir alguns padrões, se uma pessoa ver o seu código e entender a nomeação que você está seguindo, vai orientar mais fácil ele no projeto e vai entender melhor. Mas eu não vou me alongar muito, a gente vai ter uma aula sobre arquitetura futuramente, então tá tudo bem. E beleza, aqui na linha 2, eu instanciei uma classe, então é bolo, aonde o bolo me obriga a passar primeiro uma string e depois um inteiro, aonde esse primeiro valor significa o sabor do bolo e esse 2 significa a quantidade de ovos. E quando a gente instancia, a gente tem um total controle sobre essa variável porque a gente tem a referência dela. Só que diferente de uma variável jogada, para a gente acessar os valores dentro de um objeto, primeiro a gente tem que declarar essa variável, que vai ser bolo, e para acessar a gente utiliza ponto e o nome do método ou do atributo. Diferente de outras linguagens como PHP, se não me engano, que ao invés de usar ponto, ele utiliza uma setinha. Então, traço o símbolo de maior. E agora vamos para os construtores. Quando eu falei que instanciar tem que passar valores, eu tenho que seguir o que a classe definiu, é porque quem está definindo é o construtor. Onde construtor é uma função especial que tem o mesmo nome da classe, onde ele prepara o objeto. Onde começa com a letra maiúscula, porque a gente só vai repetir o nome da classe. E a gente vai utilizar essa palavra reservada this. Só que essa palavra reservada é muito quebrada porque ele faz duas coisas em uma palavra só. Por quê? Aqui nesse slide eu mostrei como o Java faz. Então meio que ele deixa bem explícito mesmo de uma função, onde eu vou receber esses valores no parâmetro e eu faço a atribuição de forma explícita. Então, o this aqui no Java, que também a gente pode utilizar no Dart, esse this diz que a gente está acessando essa variável sabor, só que essa variável é da classe. Então, só para diferenciar a variável da classe e do parâmetro. Só que no Dart, meio que fica esse código muito mais tranquilo de ler. Onde ele recebe no parâmetro esses valores, só que ele já atribui automaticamente para a variável. Então, meio que a gente só declara. Aqui, this sabor, this quantidade de ovos. Tá certo. E beleza, já que é uma função, a gente vai usar aquela mesma questão dos parâmetros lá nas funções. Onde posicional, a gente precisa seguir na ordem que foi definida. Então, aqui bolo, eu declarei duas variáveis sabor e a quantidade de ovos, então eu peço, primeiro me dá o sabor e depois a quantidade de ovos. Então, aqui no código eu estou respeitando essa regra. Aonde construtores nomeados, cara, esse construtor é o mais utilizado no Flutter, aonde a gente envolve esse construtor entre chaves. Só que, por padrão, eles são opcionais. Então, para a gente trabalhar com eles, ou a gente coloca todos esses atributos como possivelmente nulos, mas para fazer isso, a gente precisa colocar uma interrogação depois do tipo declarado,
ou fazer uma atribuição default, porque se o usuário, o programador não passar nenhum valor pra gente, ele considerar o valor default que eu defini. Só que para obrigar a pessoa a passar o valor, a gente utiliza o required antes do this ponto o nome. Aí aqui a gente está obrigando a pessoa a passar. E os construtores factories, a gente consegue trabalhar com mais de um construtor usando factory. Então meio que a gente faz um construtor personalizado, aonde aqui está o nome do construtor da classe, ponto de chocolate. Então aqui eu posso fazer alguma lógica e retornar uma instância personalizada. Só que o factory faz mais sentido quando eu estou trabalhando com construtores privados, algo que eu já vou explicar. Mas antes de falar construtor privado, eu preciso explicar modificadores de acesso. Porque no Dart só existe 2 modificadores de acesso. O público, aonde a gente declara no programa e qualquer parte pode acessar. E por default todo mundo é público, só que também temos os privados, que já é autoexplicativo. Privado é algo privado. Então, o atributo, classe, método só pode ser visto dentro do arquivo onde foi declarado. E diferente do Java, a gente não tem o protected. Só que para deixar algum atributo ou método privado, a gente precisa colocar o underline antes do nome da função, do método e da classe. Só que a gente tem que ficar esperto, porque no construtor é diferente, a gente não coloca o underline antes do nome. A gente coloca depois do ponto, então vai ser nome, ponto, underline, aí a gente diz, é um construtor privado. Só que aqui a gente está trabalhando direto com factory, porque se o usuário tentar chamar esse construtor padrão dessa classe, não vai conseguir. E até o compilador ajuda o programador falando, cara, esse bolo tá privado, então você precisa usar um construtor factory. Então ainda facilita pra gente. E eu tenho uma pergunta para vocês. Esse código daqui, aonde eu declaro uma classe simples de usuário, onde um usuário tem um nome, e aqui eu estou trabalhando com um construtor nomeado. Na linha 5, eu declarei uma função global, então essa função eu posso chamar em qualquer parte do meu programa, aonde recebe um usuário, e dentro do escopo dessa função a gente vai acessar o atributo nome e vai atribuir o valor Faustão. Só que na nossa função main, beleza, eu vou instanciar um usuário e passar o nome Pedro para esse usuário. Só que logo depois a gente vai chamar essa função mudar nome e passando o usuário. Mas a minha pergunta é, nesse print daqui, ele vai printar Pedro ou Faustão? Então, ele vai passar uma cópia desse objeto ou ele vai passar referência? Alguém sabe me responder? Eu não sei como funciona em Flutter, mas em C, por exemplo, quando eu tinha visto, ele, para passar por referência, ele utilizava ponteiro, né? Mas não existe isso em Flutter. Então, realmente não sei. Então, a gente não... Esse código não é Flutter, é Dart. Oi. É Dart. Acredito que vai ficar Pedro. Pedro? Porque você já declarou antes dele, usou o usuário de parâmetro para a função, e ele vai catar o que você escreveu ali na main, que é o Pedro, e vai mudar de acordo com o que está ali na main. Então, meio que se essa linha 6 não esqueci vai... que tem o Faustão declarado ali, né? O Faustão ele vai substituir de qualquer maneira. Não, acho que vai ser Faustão. Vocês acham que vai ser Faustão? Vai ser Faustão. Acho que vai ser Faustão, por causa daquela função aí no finalzinho ali, esqueci aquilo ali. Aí, ó. Mas alguém? Calma, dei spoiler, mas alguém quer responder também? Não, dá a resposta, porra. Não, mas foi rápido, pô. A pessoa piscou e já mudei de slide. Ah, eu tô no... Meu Deus! Eu já tô mostrando a resposta. Não, tô não. Aqui tá a pergunta.
Alguém quer responder? Não, beleza. Cara, a resposta é que ele vai retornar Faustão. Por quê? Quando um parâmetro recebe um objeto, a gente está passando a referência dele. Então, dentro do escopo desse mudar nome, a gente tem total controle naquela região de memória. Então, a gente pode mudar o valor tranquilamente. Diferente de um tipo primitivo. Porque se aqui eu estou trabalhando com uma variável inteira e passar essa variável para uma função, eu estou passando uma cópia. Então, o parâmetro que recebeu esse valor, eu posso fazer o que ele quiser. Não vai alterar o valor da variável que eu declarei aqui na main. Por que eu consigo mudar? Porque classes, em qualquer linguagem, classes é ponteiro. E ponteiro, diferente de uma variável comum, ele vai armazenar um endereço de memória de uma variável. Por quê? Se a gente for ver no C, para declarar um ponteiro, primeiro a gente tem que especificar qual é o tipo do endereço a gente quer armazenar e o asterisco. Só que aqui a gente não vai utilizar asterisco, porque se botar asterisco, o pessoal vai fazer xixi nas calças. Porque tem gente que realmente tem medo de ponteiro, mas, tipo, só é ponteiro inofensivo. Então, a classes é ponteiro, só que para a gente acessar atributos ou valores desse objeto, a gente utiliza ponto, então meio que ele faz toda a lógica pra gente e a gente não tem tanta dor de cabeça com ponteiro. Mas debaixo dos panos é tudo referência, é tudo ponteiro. Então, se eu passar um objeto como parâmetro de uma função, eu vou ter total controle sobre ele. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. E beleza. Então vamos começar no primeiro pilar da orientação objeto, o pilar mais tranquilo de entender, porque é bastante autoexplicativo, né? Herança. Primeiro eu vou mostrar no código, aonde pra gente herdar de uma classe, então uma classe que vai herdar de outra, a gente vai usar a palavra reservada extend depois do nome da classe. E beleza, herança vai herdar. Então tudo que eu declarar em bolo, eu vou poder utilizar dentro do bolo de aniversário. Então meio que a gente vai absorver a classe herdada. Aonde quando a gente herda, então vamos supor numa situação uma situação qualquer, uma pessoa tem um pai rico. Esse pai morre. Só que o dinheiro do pai estava investido em fundos imobiliários e ações. Só que agora ele morreu, então o filho tem total controle. Então ele pode fazer o que quiser com o dinheiro. Então o filho pode deixar como o dinheiro tá, ou ele pode pegar e fazer o que ele quiser. Então na programação é a mesma coisa. A gente pode herdar esse método, só que depois a gente pode fazer o que ele quiser com ele. Então ao invés de usar o assar escrevendo ação do bolo, a gente quer que escreva ação do bolo de aniversário. Mas para a gente declarar que a gente está sobrescrevendo, em cima da assinatura da função, a gente utiliza a notação override. Só que na IDE basta você digitar Ctrl espaço que vai aparecer as opções e basta você clicar. Então meio que toda essa ação vai ser automatizada para vocês. Aonde aqui na função eu utilizei essa palavra reservada super, aonde ele vai acessar esse método da superclasse, da classe que eu estou herdando, e depois eu vou escrever mais outra coisa. Só que isso tudo eu também estou sobrescrevendo o método. Só que se eu quiser acessar coisas dessa superclasse, eu utilizo o super. Mesma coisa para construtores, aonde aqui, bolo de aniversário, eu peço quantidade de velas. Só que a superclasse bolo, ele pede sabor. Então, para eu instanciar bolo de aniversário, eu também preciso passar um valor para o construtor dessa superclasse bolo para também inicializar ela. A gente utiliza aqui também. E aqui tá uma parte que eu gosto.
Porque se bolo de aniversário herda de bolo de aniversário também é considerado bolo. Mesma coisa se fosse cachorro. Uma classe cachorro vai herdar de animal. Então, um cachorro é um cachorro, só que também é considerado animal. Porém, animal não é do tipo cachorro. Então, é um tipo mais genérico. Mesma coisa que esse exemplo do bolo. Aonde bolo não é do tipo bolo de aniversário. Então, essa é a regra da herança também. Vamos para o segundo pilar, que é da abstração. Aonde no Dart a gente utiliza interfaces para falar o que tem que ser feito. Então é como se fosse um contrato, aonde a gente vai declarar a assinatura de funções. A assinatura de função é o retorno da função, o identificador e os parâmetros. Aqui a gente não usa chaves. A gente já bota ponto e vírgula, aonde a classe que implementar essa interface vai ter que sobrescrever esse método comer e respirar. Só que uma interface não pode ser instanciada, só pode ser implementada. E para implementar, a gente utiliza a palavra reservada implements logo depois do nome da classe. Aonde logo quando eu implemento essa interface, já automaticamente ele obriga a implementar todos os métodos declarados. Então aqui eu estou sobrescrevendo o método comer, printando comendo no terminal, e respirar respirando. Só que também temos aquela questão do tipo da herança. Se cachorro implementa animal, ele também é considerado do tipo animal. Só que essa classe abstrata animal é só do tipo animal. Também temos outro tipo de classe que a gente pode trabalhar, que são as classes abstratas. Que é uma classe normal, aqui a gente pode implementar o nosso código normalmente. Só que o grande porém de classes abstratas é que ela não pode ser instanciada, e que nem nas interfaces. Só que abstratas tem um porém. Ela pode ser herdada, então a classe que herdar dela vai ter acesso a tudo, só que também consigo implementar. Então meio que ele desconsidera todo o código que eu defini dentro dessa classe abstrata, e a classe que implementar ela vai ter que sobrescrever de novo. E aqui está um panorama geral comparando uma classe abstrata com interface, aonde o objetivo principal da classe abstrata é reutilização de código entre classes, e já a interface é dizer como algo tem que ser feito, exigindo a implementação dos métodos propostos. O benefício de uma classe abstrata é a reutilização de código, e já a interface é a flexibilidade e a organização. Flexibilidade, eu já vou entrar nesse quesito de ser flexível, mas também organização, porque meio que a gente deixa explícito e a gente já diz o que a classe vai fazer só olhando pela implementação que ele está fazendo. E classe abstrata, a gente só pode herdar uma única classe. Então, a linguagem Dart não tem suporte à herança múltipla, diferente do Python, que eu acho que aceita. Só que uma classe pode implementar várias interfaces. Então, meio que aquela classe pode ser vários tipos com base na implementação que ele está fazendo. E beleza. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, Aproveitar e não. beber água aqui. Tudo tranquilo? O áudio tá saindo bem? Tô falando Tudo falando tranquilo. devagar, tá tranquilo? Tô falando rápido demais? Tá normal. Então, beleza. Polimorfismo é um pilar que eu gosto bastante. É um dos meus favoritos. Aonde eu representei polimorfismo em um lagarto. Lagarto? Lagarto.
Onde de primeiro contato esse nome meio que assusta, mas se a gente for quebrar essa palavra em duas, porque tá em grego, o polia significa muitas e o morfismo, formas. Então é a capacidade de uma classe ou um objeto ter mais de uma forma e também do mesmo método ter diferentes formas dependendo do contexto. Aí vem essa questão da sobrescrita de métodos, e isso é polimorfismo. E é muito usado quando herdamos ou implementando classes e sobrescrevemos métodos. Onde aqui está o exemplo de eu implementar um método, onde aqui eu declarei uma classe abstrata filho do Tom e defini se aprender a falar. É que eu falei que de entre 6 e 12 meses. Só que ele tem 2 filhos, o Pedro e o Lucas. Onde aqui ele sobrescreveu dizendo quantos meses ele aprendeu a falar. Então o Pedro aprendeu com 12 meses e Lucas com 9. Só que a cereja do bolo do polimorfismo é a inversão de dependência. E no Solid é o D, aonde esse princípio é o Dependency Inversion Principle, princípio de inversão de dependência, que é um conceito que obriga a gente depender de interfaces e não de classes concretas. Então, aqui nesse código, a gente está definindo o tipo dessa variável no tipo de classe abstrata ou interface. Então, meio que, se a gente implementar várias interfaces, eu posso aceitar qualquer classe que implemente aquele tipo. Então, meio que deixa o código mais flexível, porque a gente pode botar qualquer classe nela. Só que a única coisa que a classe precisa implementar aquela interface. E esse é o inversão de dependência, e muitas pessoas vão falar que vai deixar o código desacoplado. Só que na programação é impossível construir um código 100% desacoplado. Impossível, 100% impossível, mas isso é uma boa prática. Depender de interfaces ou classes abstratas. Aonde a inversão de dependência, aonde a inversão de dependência é muito tranquilo. Então, utilizando aquela explicação do filho do Tom, da classe abstrata filho do Tom, é que é mais fácil entender numa historinha. Me ensinaram essa historinha e depois, quando eu entendi ela, ficou muito mais tranquilo de entender esse conceito. Aonde o Tom está fazendo uma mudança e precisa da ajuda de algum dos filhos. Só que nesse contexto, tanto faz o filho que vai ajudar ele. Ele só quer ser ajudado. E também que tanto faz se for o Pedro ou o Lucas. Sacou? Então aqui eu posso aceitar essas duas classes, porque aqui nessa variável tanto faz a forma que vai ser implementada. E vamos para o último pilar, que é o encapsulamento. Encapsulamento, a gente vai ocultar os detalhes internos de um objeto, expondo apenas o que é necessário para o uso externo. E se você ficou ligado, expor apenas o que é necessário. Isso lembra muito o modificadores de acesso. Então meio que a gente vai deixar visível só o que a gente realmente quer que utilize, mas coisas que não precisam serem acessadas para não ter algum problema no futuro ou realmente não tem porquê deixar disponível, a gente coloca como privado. Onde um exemplo bom de encapsulamento é um controle remoto, onde aceita pilha, só que esse controle aceita um tipo específico de pilha. Então meio que tanto faz a marca, tanto faz os componentes que foram utilizados para a construção da pilha, tanto faz a tecnologia da pilha, só que é uma pilha que tem energia e respeite aquele tipo de tamanho. Então meio que tanto faz o que está dentro da pilha, só quero uma pilha para poder usar a televisão. E se você já viu um código Java, C#, o pessoal utiliza bastante os métodos get e set
dessa forma declarativa aqui. Só que no Dart, eles acham que é muito boilerplate. Boilerplate é código redundante. De tipo, eles declaram tudo como privado e para acessar esses atributos, acessa por meio de funções e não de forma direta. Então o Dart foi meio prático, de tipo, pô, para quê? E muitas das vezes a gente nem vai criar uma lógica para poder acessar um atributo ou uma lógica para poder alterar esse valor, que a gente utiliza o set. Só que se a gente precisar, o Dart já fornece essas palavras reservadas de get e de set. Então a gente não vai acessar por meio de funções. A gente vai acessar a variável normal, só que ele automaticamente vai chamar esse atributo get, aonde aqui pode ter uma lógica. Aqui pode ter uma lógica. Nesse exemplo está um exemplo muito simples, aonde simplesmente definiu um atributo privado, aqui um underline antes do nome, e um atributo imutável por causa do final, aonde a gente só retorna o sabor usando o get. Então meio que esse get está sendo redundante, mas em um caso bom é quando tem uma lógica dentro desse get. Então é a mesma coisa que o set. Então para o usuário de fora passar um valor para esse atributo sabor da classe bolo, aqui vai ser executada uma lógica por trás para aí sim atribuir o valor. A gente utiliza o set, o nome do atributo, e aqui a gente meio que trabalha como se fosse uma função, com os parâmetros, onde esse valor que a gente vai atribuir pro atributo privado que a gente está trabalhando. E no Dart, também temos outros tipos de classes, onde aqui temos as classes seladas. Classes seladas nada mais nada menos que classe abstrata. Então, quando eu digo classe abstrata, é uma classe que não pode ser instanciada, e ela pode ser herdada ou implementada normalmente. Só que o diferencial de uma classe selada é que ela só pode ser herdada no arquivo onde ela foi declarada. Então aqui nesse print está um arquivo, sei lá, teste1.dart. Então a gente tem que declarar todas as classes que vão herdar dessa classe selada. Então se eu tentar herdar desse iAnimal, eu não vou conseguir. E também temos as classes finais, que são classes que não podem ser herdadas. Então, meio que são classes concretas que ninguém pode herdar delas. E já que a gente falou sobre tipo, sobre a inversão de controle e tal, temos a conversão de tipo. O que é conversão de tipo? É a gente mudar o valor daquela variável. Aí tu deve estar se perguntando, você falou que Dart é uma linguagem com tipagem estática, então se a gente atribuiu um valor a uma variável, a gente vai definir de forma estática aquele tipo. Então aquela variável, por exemplo, variável número que vai receber o número 8. Para sempre, ela vai ser do tipo inteiro. Só que tem casos que aqui eu escrevo que é uma função que recebe um parâmetro do tipo object. Então, essa classe object é a classe mais genérica de todas, porque todas as classes que a gente for criar, elas vão herdar de forma direta de object. Então, tudo de objeto é do tipo object, então vai aceitar qualquer um. Isso vai permitir passar qualquer classe, mas se eu quiser acessar uma propriedade específica desse objeto, eu preciso converter ele para o tipo real. Então, vamos supor aquela classe aquela classe cachorro que a gente criou, uma classe concreta. Classe concreta são classes que a gente pode instanciar. A gente passou uma instância de cachorro. Só que quando o atributo recebeu do tipo object, ele é do tipo genérico. Então, se eu quiser acessar o atributo, sei lá, idade de um cachorro,
Antes de eu tentar acessar, eu preciso converter o tipo daquela variável, que é do tipo object, para tipo cachorro, para aí sim eu poder utilizar ela. Então, para fazer essa conversão, a gente utiliza a palavra reservada as e logo depois do as, o tipo que a gente quer converter. E para finalizar, vamos falar sobre enum. Gosto bastante de enum. O enum é como se fosse uma classe, mas meio que ele vai fazer um conjunto de valores constantes. Aqui está um exemplo, onde eu defini um enum, e esse enum vai representar o tipo de botão. Se vocês repararem em aplicativos, a gente utiliza tipo um botão semântico, onde temos o botão primário, que é o botão a gente também chama de CTA, que é Call to Action, que vai ser chamada para a função. Então é o botão principal. Então meio que a gente vai guiar o usuário para apertar nesse botão. Então é por isso que ele é tão chamativo assim. Só que o secundário, ele é também importante, mas ele não quer tirar o brilho do primário. Então, normalmente, é esse botão só com a borda e o nome assim. E o terciário, normalmente, são coisas que não são importantes ou são coisas opcionais, onde é um botão só com texto. Então, aqui no enum eu falo terciário, secundário e primário. São constantes. Então, se eu quiser, se eu quiser definir essa variável botão desse tipo enum, então vai ser do tipo botão enum, só que do tipo primário. Que nem uma função normal, igual numa classe normal. Só que no enum, a gente também consegue declarar atributos, variáveis, só que quando a gente trabalha com variáveis dentro de enum, a gente precisa definir o valor para cada constante. Então, terciário vai ter o seu próprio valor, secundário vai ter o seu próprio valor, primário vai ter o seu próprio valor. Então, o construtor desse enum, eu estou trabalhando com um construtor nomeado. Então, aqui, a gente vai passar esses valores de forma nomeada. Então, cor, 2 pontos azul, cor, 2 pontos vermelho e por aí vai. E se você precisar de um método, também podemos declarar métodos dentro de um enum, só que eu não vejo tanta frequência o uso de métodos, mas se você quiser, também dá. Onde se eu quiser acessar qualquer atributo dentro de enum, é a mesma coisa que uma classe. Então aqui, recebi um botão primário, onde se eu quiser acessar a cor desse botão primário, ponto cor. Sem estresse nenhum. E aqui, na linha 3, eu estou acessando esse valor, eu estou chamando esse método é importante, só que aqui eu tenho que frisar a forma com que a gente acessa um valor de fora dentro de uma string, a gente utiliza o cifrão, só que já que aqui a gente está fazendo mais de uma coisa, então aqui a gente está acessando e depois chamando, a gente precisa encapsular essas duas palavras e o ponto entre chaves para aí sim não dar problema aqui. Senão ele vai printar literalmente botão ponto é importante. Aonde o enum brilha muito com esse switch. Beleza, eu expliquei na aula passada o switch. É como se fosse no C... Nem sei se no C tem, mas no Java tem, e a gente utiliza essa palavra reservada switch, o tipo que a gente quer trabalhar, mas para cada valor a gente utiliza o case, o tipo que a gente quer quebrar, e para quebrar aquele caso a gente utiliza a palavra reservada break. Aqui no switch expression não precisa. Mas por que é tão bom trabalhar com enum no switch? Porque o enum a gente já sabe de qual o que ele tem, os valores que ele tem. Então, meio que ele já vai obrigar a gente a capturar o primário, secundário e terciário. Só que o roubado desse switch é que a gente vai capturar as coisas no switch, só que a gente também consegue retornar valores. Então, meio que a gente vai fazer tipo um if-else, só que já retornando automaticamente para esse botão. Então,
Se esse tipo do botão for primário, vai cair aqui e aqui vai passar uma instância de botão primário e já vai atribuir automaticamente essa variável botão. Aonde aqui agora eu estou trabalhando com classe selada. Então, ao invés de switch, essas classes botão primário, botão secundário, botão terciário vão herdar dessa classe selada botão. Então, meio que quando a gente trabalhar com esse tipo de botão, olha, percebemos aqui que a gente está usando inversão de controle aqui. Ao invés da gente armazenar um valor específico como botão primário, a gente está dependendo de uma abstração, que é esse botão, aonde a gente pode passar tanto o botão primário, secundário e terciário, aqui normalmente. Então, aqui no switch vai receber essa nossa variável, que a gente tem essa referência, só que aqui a gente vai ser aquele if else. Se tipo do botão é igual a botão primário, faça isso. Só que aqui a gente vai ter um objeto inteiro. Então, meio que toda essa instância a gente vai ter acesso aqui. Então, se eu quiser printar, por exemplo, o primário texto, eu posso normalmente. Mas se eu quiser, sei lá, printar cor, também consigo. Porque eu estou com um objeto inteiro aqui nessa variável primário. Só que se eu estou trabalhando com uma classe que tem muitos atributos e não tem necessidade de eu ter essa quantidade de valores, eu só precisar de 1 ou 2, eu posso especificar o valor específico. Aí vocês têm que ficar ligados nessa sintaxe daqui. Então vai ser a classe normal, só que a gente utiliza chaves, e aqui a gente especifica quais atributos dessa classe a gente quer. E a gente tem que se atentar que essas variáveis têm que ser com o mesmo nome que a gente declarou nessa classe botão primário, senão ele não vai reconhecer. Aonde, para a gente poder já atribuir, a gente utiliza essa sintaxe de 2 pontos, final e o nome do que a gente declarou nessa classe botão primário. Então aqui eu fiz com texto, mas se eu quiser trabalhar com cor, é só colocar o nome certinho que ele vai pegar. Então meio que ele vai pegar a classe, pegar o que ele quer, então o restante vai jogar fora. E agora, esses dois slides finais, eu vou dar dicas eu não digo boas práticas, mas porque cada um tem o seu gosto, mas a forma que eu gosto de organizar a classe, primeiro, eu declaro os atributos públicos, depois os atributos privados. Se a minha classe trabalhar com construtores factory dá a possibilidade de a gente trabalhar com mais de um construtor personalizado, nomeado também. Então a gente vai declarar primeiro o construtor privado, só que se não tiver construtor privado, vai ser o construtor normal, e depois do construtor a gente vai declarar primeiro os métodos públicos e depois os métodos privados. Então meio que a gente vai colocar um padrão. E meio que se a sua classe está contando uma história, entre aspas, meio que seguir essa ordem para facilitar também a leitura. Ter esse cuidado também é muito bom para outra pessoa entender melhor a classe, para não ficar muito perdido. E a segunda dica é a forma que eu gosto de nomear arquivos. Quando eu estou trabalhando com uma interface, uma classe abstrata, que a gente define o que tem que ser feito, eu gosto de utilizar eu boto um i antes do nome. Então aqui na nomeação de arquivo vai ser i underline o nome. Só que na classe coloco o i maiúsculo e depois o nome dessa interface também com letra maiúscula. Só para deixar de forma declarativa o que eu estou trabalhando. Eu acho que esse padrão o pessoal do C# utiliza. Onde uma classe que está implementando outra, eu utilizo impl, mas também pode usar implements no sufixo, que é no final da palavra. Então, aqui, no cachorro implementa animal, então cachorro, implement. E na nomeação de arquivo, cachorro, underline, implement. Bolo de aniversário, o nome, impl, é assim normal. Tem pessoas que aqui na interface primeiro declara o nome, depois underline interface e vai de gosto.
E todos os prints do código eu estou utilizando essa extensão do CodeSnap. Então, se você quiser mandar para o seu amigo um trecho de código, eu recomendo essa extensão que é muito boa. Onde eu peguei essa imagem, editei no Figma e fiz esses slides aqui para vocês. E é isso, gente. Finalizamos a aula e e eu te vejo depois. Tá. Finalizar a gravação.